O livro de hoje nos faz refletir aqui sobre as máscaras que nós colocamos para estarmos em sociedades. O que a gente precisa fazer para tentar nos encaixar ao invés de sermos nós mesmos. Esse livro nos traz as reflexões nesse sentido mais profundo de refletir quem é que você está sendo, como você está sendo e o que é que isso vai gerar para você e para as outras pessoas. E este livro é interessante e que me fez refletir bastante e que me trouxe bastante profundidade e também muitos reconhecimentos com algumas questões. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse livro. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Primeiramente, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda a este canal. Aqui nesse canal a gente fala sobre livros, a gente traz aqui algumas resenhas. Também falo um pouco mais sobre os livros que eu escrevo, né, e as minhas escritas que estão aqui nesses dois livros que vocês estão vendo aí, onde eu trago alguns conceitos e algumas apresentações daquilo que eu vou aprendendo e, claro, com toda certeza eu quero trazer aqui neste canal também. Mas aqui neste vídeo, principalmente, eu vou falar aqui mais sobre as resenhas e sobre o livro que eu leio e eu trago a resenha para vocês por aqui de uma forma um pouco mais profunda. Então, se você gosta de entender um pouquinho mais sobre os livros, ter mais tempo do que a gente tem em outras redes, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para que a gente possa conversar por um tempo um pouquinho maior, com maior profundidade sobre cada livro. O livro que nós vamos falar hoje é este daqui, Castelo de Areia, Máscaras, Pertencimento e o Medo de Ser, do autor Gisélio Michelio. É um autor brasileiro, né, da atualidade, dessa contemporaneidade. O livro foi lançado há pouco tempo. O autor é o Gisélio, tá? Este daqui, que faz parte ali da Academia de Letras e teve bastante ajuda. E teve o prefácio ali escrito pelo Pedro Chagas Freitas, né, que é um autor best-seller e que talvez alguns de vocês conheçam. E este livro traz bastante reflexão, bastante profundidade nas suas palavras, que nos fazem concordar e nos sentir incomodados ao mesmo tempo. O livro ele é dividido aqui em, se eu não me engano, são 12, 13 capítulos, onde cada um desses capítulos traz um assunto específico, mas algumas coisas nos chamam muita atenção aqui neste livro. Por exemplo, a frase que está aqui, né, no verso da capa, que é: alguns castelos não foram feitos para durar, foram feitos para esconder o medo de sermos vistos sem máscaras. Então, olha só a profundidade desta frase. A todos os momentos, enquanto estamos crescendo, aprendendo, nós criamos ali os nossos castelos, né? As nossas casas mentais, sociais e de vários outros pontos, onde, na maioria das vezes, nós escondemos quem nós realmente somos. Se somos alguém que gosta de ser o tempo todo alegre e otimista, às vezes podamos esse senso ou quem nós somos para nos adequarmos a um determinado local ou a determinadas construções sociais ou até mesmo o ambiente que a gente está. E essa é uma das reflexões que a gente pode ter dentro disso, mas o livro, com os seus 13 capítulos, que eu vou citar alguns aqui e a gente comentar um pouco, nos trazem reflexões bem mais profundas do que isso e que provavelmente você vai amar ler se você gosta desses livros com essa profundidade, com essa autenticidade de fazer você tentar olhar para dentro de si mesmo. Já no capítulo 1, o capítulo fala o mundo que exige performance. E quem aqui nunca teve que vivenciar essa exigência, essa cobrança de performance, de parecer algo? Assim como nós temos ali nas redes sociais, por exemplo,
Você não pode postar uma foto que você tirou sem nenhum preparo. Você tem que tomar um banho, arrumar o cabelo, fazer isso, fazer aquilo, porque te exigem uma performance ali naquele ambiente, porque senão você não ganha likes, ou porque senão você não tem um bom resultado, ou até mesmo as pessoas vão te ver com outros olhos, seja num profissional, seja em alguma outra coisa. Então aqui nos mostra a performance que nós temos que ter dentro de uma sociedade onde nós estamos nos adequando e todos passamos por isso. Já no capítulo 2, ele fala sobre o seguinte: a estética da felicidade obrigatória. Ninguém pode reclamar, ninguém pode estar infeliz em um momento, temos que sempre ser felizes, onde às vezes quando nós reclamamos ou quando falamos para alguém que não estamos nos sentindo bem, as pessoas às vezes só falam, você tem que estar feliz porque você tem isso, você tem aquilo, mas não temos o direito de nos sentirmos tristes em algum momento? E essa é uma reflexão que nos traz também sobre esse capítulo. No capítulo 3, ele traz o seguinte assunto: o pertencimento como moeda social. Ou seja, nós acabamos usando como moeda de troca pertencer a um determinado ambiente. Se nós estamos conversando com pessoas que têm muito dinheiro, a gente acaba, mesmo que de forma inconsciente, tentando usar alguma coisa para pertencer àquele ambiente. Seja usando uma roupa mais cara, seja comprando um carro melhor, mesmo que aquilo exija muito de você. É de tentar pertencer àquele ambiente ou àquele local. Já no capítulo 4, fala sobre as redes sociais e a vitrine do eu, onde na realidade, dentro das redes sociais, nós criamos uma personalidade de quem nós somos ali nas redes sociais. Mas aquilo não é quem nós somos. Nós escondemos, na maioria das vezes, quem nós somos de verdade. Já no capítulo 5, ele fala a persona como estratégia de sobrevivência. Ou seja, nós adaptamos algum tipo de persona para sobrevivermos. E aí, neste caso, principalmente, o que me trouxe de reflexão é de muitos autores, né, escritores e artistas, de fato, que na maioria das vezes amam as artes, mas para terem resultado eles têm que fazer outra coisa. Como, por exemplo, trabalhar em um emprego totalmente diferente daquilo que ele sonha, que ele almeja ter. Como, por exemplo, ter outras coisas para poder suprir aquilo que você tanto gosta e que você queria que se tornasse uma profissão onde você pode viver daquilo. Então, nos traz essas reflexões. No capítulo 6, onde fala ali as mentiras que contamos para continuar. Onde ali, neste momento, nós acabamos evitando desconfortos, discussões, apenas para continuarmos como estamos agora, onde isso, na realidade, fica muito contraditório com quem nós podemos ser ou quem nós gostaríamos de ser. Já no capítulo 7, ele fala sobre as gaiolas douradas, onde, neste capítulo aqui, eu quero conversar um pouco com vocês, pois nesse capítulo ele traz um conceito muito interessante sobre essa questão das gaiolas, né? Que aqui ele fala que quando nós falamos de gaiolas douradas, talvez a primeira imagem que venha à mente seja de um lindo pássaro preso em uma jaula luxuosa. Por fora, tudo parece perfeito. Um espaço cuidado, com poleiros macios e comida a um toque de asa. Contudo, para aquele pássaro, o que deveria ser um aconchego transforma-se em um cerceamento da liberdade. E essa metáfora se aplica a muitos de nós, que vivemos dentro de gaiolas, que, embora adornadas pela segurança, conformidade, nos impedem de voar, de sermos verdadeiros a nós mesmos. Então, olha o quão é interessante essa metáfora que o autor nos traz, que nos lembra que todos nós, quando deixamos
de perseguir aquilo que nós sonhamos ou aquilo que almejamos conquistar, estamos nos prendendo nessas gaiolas douradas. Seja pelo conforto, seja por qualquer outra coisa, pelo medo do que pode acontecer quando sairmos de lá. Mas, usando essa mesma metáfora, um pássaro que está numa gaiola super luxuosa, como mostra, ele vai se sentir mais feliz, mais livre dentro da gaiola ou quando ele se permite sair dessa gaiola. Esse é um questionamento que nós temos e reflexão que nós podemos ter lendo este capítulo. E ali nós temos o capítulo 8, o custo psicológico de sustentar as personagens. Ou seja, o quão custoso é para você sustentar essas máscaras que nós carregamos de personagens com nossos amigos, com nossos familiares, onde geralmente com nossos amigos nós temos mais liberdade às vezes, ou com os nossos familiares nós somos um pouco diferentes, ou até mesmo no trabalho que nós nos comportamos de maneira totalmente diferente, ou às vezes na igreja onde a gente muda totalmente quem nós somos. E quem é que nós somos de verdade e o que isso custa para o nosso psicológico. Então, nos faz refletir sobre isso. No capítulo 9, fala sobre o medo do julgamento, onde a gente tem esse medo de sermos julgados. Mas quem é que está julgando? Somos nós? Somos a construção social? Quem é que está nos julgando? E o primeiro julgamento que na maioria das vezes existe, somos com nós próprios. As nossas pessoas julgam quem faz a mesma atitude que gostaríamos de fazer. Então acabamos nos julgando antes de tentar fazer. Depois, no capítulo 10, fala sobre os tetos de vidros e pedras na mão, onde ali nos mostra, de fato, que para que nós mudemos essa realidade é necessário uma ação. Depois fala sobre as heranças emocionais e sobrenomes, onde fala daquilo e nos mostra ali o quanto dos nossos pais, dos nossos parentes, daqueles que nos criaram, permanecem conosco de forma emocional, que a gente acaba replicando sem perceber de fato o que estava acontecendo. No capítulo 12 fala sobre as almas cinzentas, que são aquelas que na realidade não conseguem enxergar a si mesmas com algo mais colorido, com essa liberdade, e estão sempre se sentindo ali presas, onde nós temos várias reflexões e que com toda certeza se você ler, você vai entender um pouco mais e refletir muito mais do que talvez eu tenha refletido, porque cada realidade é uma diferente. E o capítulo final, que é o espelho meu, que é de você fazer essa atitude de olhar para si mesmo, onde neste movimento talvez você se enxergue sem as suas máscaras, já que a gente passou por todo esse processo. Então, este é um livro que nos traz muitas reflexões, que nos faz questionar se nós estamos vivendo ou estamos apenas atuando um personagem. Então, este livro aqui, do Gisélio, é um livro excelente. Ele está disponível na Amazon, que se você quiser adquirir, vai estar aqui no link aqui abaixo. Este vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria trazer um pouco da profundidade que este livro tem. Com toda certeza, quando você lê, você vai se sentir muito mais reflexivo do que eu consegui trazer aqui, porque é necessário que cada um tenha a sua experiência com essa leitura, que é um livro que basicamente serve para entendermos quem nós somos, quem nós estamos sendo e de que forma nós estamos tratando a nós mesmos, aos nossos companheiros, aos nossos amigos, como é que nós estamos lidando com essa realidade. Então, esse livro nos ajuda a entender todo esse processo. Bom, este é um pouco do livro. Para que não fique mais dúvidas, se inscreve no canal e ative as notificações. E é o seguinte, este livro aqui está disponível pela Amazon, o link vai ficar aqui embaixo. Você pode adquirir. Você pode adquirir também falando com o autor pelo Instagram, tá? Que é o Gisélio Michelio, e que eu vou deixar as redes sociais dele também na descrição, para que você possa seguir o autor, conhecer o trabalho dele. Ele não tem só este livro, tem outros, mas este livro nos traz muitas reflexões e se você gosta desse tipo de assunto, com toda certeza você vai gostar desse livro. Então eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo e espero que você tenha gostado dessa resenha de hoje.